Reflexão do Evangelho com o diácono Admilson. Olá, irmãos e irmãs, a paz de Jesus. Estamos celebrando o 16º domingo do tempo comum. E o tema central do Evangelho é a parábola do joio e do trigo. Na liturgia de hoje, podemos ler o Evangelho longo, que é o capítulo 13, dos versículos 24 ao 42, ou a versão breve, que vai do versículo 24 ao versículo 30. Para o vídeo não ficar muito longo, preferimos ler a versão breve. Ouçamos o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo. E foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Quereis que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes, para ser queimados. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, Jesus continua ensinando o reino de Deus por meio de parábolas, utilizando o cotidiano da vida agrícola e familiar. A liturgia da semana passada focava na qualidade do solo, o Evangelho do Semeador. Neste 16º domingo do tempo comum, a liturgia focaliza a semente, sua qualidade, a paciência e a misericórdia de Deus. A parábola do joio e do trigo nos leva a questionar o porquê do mal e a tentação de arrancá-lo logo às pressas. Deus, que tudo vê, dá oportunidades iguais a todos, para os justos e os injustos, os bons e também para os maus. A maioria das pessoas indignadas com as injustiças do mundo pensam que Deus deveria agir diferente, erradicando os maus e deixando os bons viverem sossegados e felizes. Não entendem a paciência de Deus com seus filhos desobedientes, violentos e maus. Essa visão da realidade é como a parábola do joio e do trigo. O dono da plantação do trigo não deixa seus empregados arrancarem o joio. Não porque ele quer proteger o joio ou porque o joio possa virar trigo. Isso nunca vai acontecer. Mas porque o trigo e o joio, quando pequenos, são muito parecidos. Se arrancar o joio, poderão se enganar e arrancar o trigo junto. Por isso, o patrão diz: deixem que eles cresçam juntos. Na hora da colheita, saberemos qual é o joio e qual é o trigo, pois pelos frutos conheceremos os dois. Essa atitude tem um significado importante na liturgia. O joio não vai mudar.
mas o ser humano pode mudar, pode se converter. É Deus dando oportunidade aos maus para mudarem de vida, se converter. Até o fim de sua vida é tempo de mudança. Ao arrancar o joio, ou seja, eliminar o mal, pode-se cometer injustiça, arrancando o trigo junto com o joio. Por um mau julgamento, por uma negligência das autoridades, muitos irmãos inocentes pagam pelos erros dos outros. Quantos presos inocentes passam anos e anos nos presídios, chegam até morrer e depois se descobrem que eram inocentes. Deus não quer injustiça. Deus quer dar oportunidade para todos os seus filhos. Em casa, amados irmãos e irmãs, Jesus explica aos discípulos a parábola do joio e do trigo. Jesus anuncia no futuro um julgamento. Esse julgamento deixará claro quem está de acordo com o reino de Deus e quem está em desacordo. Até que chegue o momento da colheita, os filhos do reino e os filhos do malignos deverão viver misturados, semeando as sementes do bem e as sementes do mal, respectivamente. No fim do mundo, o trigo será colhido e guardado no reino dos céus. O joio será queimado. Isto é, os justos gozarão de paz na presença eterna de Deus. Quem estiver em desacordo, ao contrário, irá para o fogo eterno. A promessa de Jesus, amados irmãos e irmãs, responde ao nosso desejo por um mundo justo, fraterno, solidário, pacífico. O bem e o mal não está fora de nós, mas dentro do nosso coração. Em nós convive juntos o bem e o mal. Como não nos conhecemos direito, nos julgamos juízes dos outros. Jesus disse: não condeneis e não sereis condenados. Ninguém é tão bom que não tenha nada de joio. Ninguém pode dizer que só tem trigo no coração. Quem é totalmente puro, limpo? Jesus disse: somente Deus é bom. Somos muitos propensos a classificar os outros em bons e maus. Mas só Deus conhece o interior de cada pessoa. O que identifica o bom, de acordo com os ensinamentos de Jesus, é o amor a Deus e ao próximo. Estamos agora, amados irmãos e irmãs, vivendo o tempo da paciência e da misericórdia de Deus. Ele dá oportunidade a todos os seus filhos de mudarem de vida, de se converterem, de pertencerem ao seu reino e de queimarem o joio que está dentro de si. Cabe a nós, discípulos de Cristo, descruzar os braços e nos lançarmos com força, com coragem, paciência e fé na construção do reino de Deus, entre os irmãos que peregrinam conosco rumo à casa do Pai, confiantes na presença do Espírito Santo que nos guia, que nos ilumina e que nos conduz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.